Então, assim, ter Deus é diferente de você firmar um compromisso com Ele, né? Quando você diz que está se comprometendo com o Senhor, você está dizendo que você vai renunciar à sua vida, né, para fazer a vontade dEle. Que o Senhor me dê esse coração de renúncia, me dê esse coração de comprometimento. Amém. Amém. A palavra realmente era comprometimento, né? Tanto que o tema do congresso era comprometidas, Senhor Jesus. E como Lola já compartilhou, nós trouxemos de volta, né, através da palavra das irmãs, a história de Abraão. Eu estava procurando aqui na Bíblia, mas eu acho que eu anotei errado, mas eu anotei o versículo, agora não sei mais onde está, que eu desfrutei muito, que diz assim, quando Deus resolveu salvar Ló, né? Ele diz assim, lembrou-se Deus de Abraão e salvou Ló. Olha só, com quem estava a bênção, né? Com Abraão. Ainda quando Ló se tornou-se um desobediente, Deus ainda lembrou-se de Abraão, e por causa de Abraão. E os irmãos exploraram essa questão de a nossa casa, né, está abençoada por causa de nós. Né? Quanto mais você se compromete com Deus, mais Deus vai se comprometer com as suas causas. Né? Senhor Jesus. Ó, Senhor, e como a imersão, né, era uma imersão que não era de ontem, mas que foi trazida, que mostrava, acho que era da quinta-feira da outra semana, que mostrava que o Espírito, né, o Espírito da verdade habita em você. E esse Espírito é o Deus Todo-Poderoso, é Jesus Cristo e é o Espírito da verdade. Né? Então, quando nós cremos, nós recebemos esse Espírito. E isso, de fato, precisa se tornar em nós realidade. Dentro de nós habita o Espírito da verdade. E quem é o Espírito da verdade? É Deus, é Jesus Cristo. Né? Então, é um suprassumo de tudo, de toda a santidade habita dentro de nós. E, às vezes, né, principalmente nós, mulheres, né, vivemos essa palavra a nossa realidade tão à margem dessa palavra. Esquecemos de quem habita dentro de nós e passamos a ter angústia, e passamos a ter medo. Eu ando muito angustiada. Oh, Senhor. Esses dias tem sido uma luta muito grande. Eu lutando com esse versículo e com a minha situação. Porque eu, de fato, irmãos, não estou conseguindo viver esse versículo na minha vida. E ontem eu fui para esse congresso e eu falava assim, esse congresso é meu posto de abastecimento. Eu estou indo para me abastecer, porque eu estava numa situação muito difícil mesmo. Cheia de angústia, de medo, de pavor, de todos os sentimentos que levam você a viver desesperada. E eu ainda, irmãos, não estou curada disso, confesso. Mas hoje, durante todo o meu dia, eu desfrutei dessa parte. O Espírito habita em mim. Ele que vai fazer todas as coisas. Eu não posso fazer nada pela minha situação. Eu não sou ninguém. Eu só posso dizer que o Espírito da verdade habita dentro de mim. E à medida que eu desfruto dele, ele se torna realidade na minha vida. Amém. Amém. Eu também confesso, como Suzana falou, ontem eu não estava com dor de cabeça, mas eu estava profundamente abatida. E eu roguei ao Senhor em um certo momento que eu queria desfrutar daquele momento, porque eu só estava conseguindo, minha alma estava muito triste. E quando a irmã começou a falar sobre comprometimento, me levou a pensar o quanto que eu estava comprometida realmente a partir daquele momento ali. Eu não estava nem comprometida com aquele momento, porque eu não desfrutei dos hinos, eu não desfrutei da imersão, eu estava com minha alma muito triste. E quando as irmãs começaram a falar, eu me arrependi, porque eu, igual a menina, eu fui para ali também para procurar um refrigério para a minha alma. E se eu não tiver ali, desfrutando daquele momento, de nada teria me servido ter ido até ali. E eu notei aqui umas frases que a irmã falou, e que ela disse, uma mulher comprometida, ela aciona o poder da fé. E é isso que a gente precisa, sabe, irmãs? É acionar o poder da fé. Se não for através da fé, em vão será essa nossa luta, se não for pela fé. E ela falou que uma mulher comprometida,
ela precisa ter um viver de renúncia. E é isso que a gente precisa. Eu preciso, irmãs, ter um viver de renúncia para eu poder viver comprometida realmente com isso que o Senhor tem nos entregado. A gente vinha compartilhando no caminho quanto que as irmãs de Macau levaram convidadas para aquele evento. Muitas irmãs, foi assim uma coisa linda quando chamou as convidadas. E só se consegue levar convidada, irmã, se a gente fizer alguma coisa. Se a gente não fizer nada, a gente não vai conseguir trazer ninguém. Então, para isso, a gente precisa estar comprometida. Todas nós precisamos nos comprometer. E, por último, ela falou, uma mulher comprometida, ela tem um viver de obediência. E, para mim, isso é o ponto principal da nossa vida, irmãs, é ter um viver de obediência. Se a gente não obedecer, essa palavra que a gente tem ouvido, a gente não se compromete com a palavra, e se a gente não se compromete com a palavra, não se compromete com as coisas do Senhor, em vão é o que a gente faz todos os dias quando a gente se reúne. A gente precisa ser obediente à palavra. Amém. Amém. Ontem eu não anotei nada, né, porque eu fui chamada para servir, aqui o irmão que deu meu nome, para servir na câmera lá, e aí, eu não levei o caderno para lá, porque eu acho que nos intervalos dava para anotar, mas aí eu fiquei, assim, muito tempo mexendo na câmera, aí parava. Mas que no primeiro momento, eu quase fiquei na alma, né? Eu disse, meu Deus do céu, eu não acredito que eu vou ficar aqui em cima desse palanque, em pé, de salto, nesse calor, sem nenhum vento. Aí fui tocando assim nos gritos de guerra, na imersão, na palavra que as irmãs estavam falando, né? E eu estava desfrutando bastante sobre essa questão de comprometimento e como a irmã estava compartilhando sobre Abraão, né? Que através de Abraão nós temos a bênção e as promessas, né? Mas nós só vamos viver essas promessas se nós formos mulheres comprometidas. Não só as mulheres, né, mas toda a igreja sendo comprometida, né? Nós precisamos dar a nossa vida e se comprometer com Deus, né? E aí o restante da reunião foi aparecendo uma cadeira, foi aparecendo algo, o vento aparecendo, e graças ao Senhor fluiu. Amém. Amém, amém, porque somos comprometidas, né, com o Senhor. Estava tocando também quando a irmã começou a compartilhar sobre a aliança, né, que Abraão tinha com o Senhor, né. Graças ao Senhor, por causa dessa aliança, né, a gente tem a bênção de Abraão em nossas vidas, né. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, estava tocando aqui no compartilhar das irmãs, né, que há um ano atrás também eu passei por um momento difícil igual a elas, né? Só que eu não consegui ir, né, para o congresso, né? Foi diferente. E graças ao Senhor, os irmãos assim, as irmãs poderem ir, né, e desfrutar da palavra, né, porque assim é como é que eu posso dizer, um conforto para a gente, né? O Senhor nos dá conforto, né, através da sua palavra. Graças ao Senhor, né? Então a gente tem que ser comprometida com Deus, né? Ó Senhor Jesus, não devemos achar que somos incapazes ou coitadinhas, né, como a irmã falou, né? Vamos deixar essa história de coitadinha ou se achar incapaz de fazer qualquer coisa para o Senhor, né? Ó Senhor Jesus, só temos que agradecer pelo Senhor, né? Porque com o Senhor a gente temos tudo e seremos capazes de tudo, né? Ó Senhor Jesus, foi por causa do amor de Deus que estamos aqui, né? Porque o Senhor, Ele já se comprometeu na cruz, né, por nós, né? A irmã falou. Então a gente tem que se comprometer com o Senhor, pelo que o Senhor fez por nós. Ó Senhor Jesus, temos que renunciar também, né, nossas coisas. Muitas das vezes a gente não renuncia, né? Por exemplo, né, as irmãs, né, passando por um momento difícil desse, talvez fosse, né, uma boa desculpa para não ir, né, desfrutar, né, do Senhor. Mas elas foram, né? Por quê? Porque elas estão comprometidas com o Senhor, né? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Então, vamos ser mulheres comprometidas. Não só as mulheres, mas homens comprometidos com o Senhor também, né? Todos os irmãos. Ó Senhor Jesus. E o Senhor já nos abençoou, né? Com toda a sorte de bênção. O Senhor é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou que pensamos, né? Então, vamos ter esse comprometimento com o Senhor, né? As irmãs até entregaram um termozinho, né, para a gente assinar de comprometimento, né?
Eu ainda não assinei o meu, não, mas eu vou assinar. Já estou comprometida, né? Mesmo não querendo, eu já estou comprometida com o Senhor. E graças ao Senhor por isso. Amém. Senhor Jesus, amém, né? Por essas mulheres comprometidas. Irmãos, a irmã falou que a mulher comprometida, ela tem tudo. Ela tem o amor de Deus, a promessa, a bênção e o principal, a palavra. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, amém, porque Deus é fiel. Senhor Jesus, Ele não falha, irmãos. Senhor Jesus, e crer com o coração e confessar com a boca de Deus. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, o Senhor é o meu Senhor. Se eu tenho a palavra, eu tenho a vida. Senhor Jesus, Deus se comprometeu naquela cruz por cada um de nós, né? Então, Ele quer que cada um de nós se comprometa com Ele, né? Como a irmã falou, não foi fácil, né? Ele ser pregado naquela cruz. A irmã deu até um exemplo, né? A irmã Eliene, que ficou em pé um pedacinho com as mãos levantadas, né? E ela já ali já ficou cansada. Imagine Jesus, né? Pregado com prego, né? Nos pés e nas mãos. Senhor Jesus, uma mulher comprometida, irmãos, tem um viver de obediência. Ó Senhor Jesus, e eu quero obedecer. Senhor Jesus, Abraão era comprometido com Deus. Eu também quero ser comprometida com o Senhor. Amém. Amém, irmãos. Esse congresso deu assim uma grande ajuda para nós ser comprometida com Deus. Eliene falou um ponto que tocou bastante, eu fiquei tocada. Ela disse assim, que quando convida algumas mulheres para ir para os eventos da igreja, elas dizem, não posso, não tenho tempo, não tenho condição. Senhor Jesus, muitas das vezes, eu já disse isso também, eu vou dizer por mim, mas no decorrer do tempo, que eu vejo as meninas tudo se planejando, aí eu me arrependo e digo que vou, por causa daquela mercearia, né? Mas ela fez uma pergunta que Lola citou aqui, disse assim, quem aqui tem Deus? Todas nós levantamos a mão. Temos Deus, sim. Aí, ela disse, se temos Deus, temos tudo, irmã. Deus é tudo na nossa vida. Para ir para um congresso, para ir para qualquer evento da igreja, ou se compromete com as coisas da igreja, Deus dá a condição. Ela falou sobre ofertas, falou sobre também o compromisso que nós temos com as ofertas e os dízimos, todos os dízimos e todas as ofertas que nós damos para ajudar na igreja, é um compromisso. E o irmão Carlos Silva citou um exemplo, que ele disse que, quando foi ofertar para o sócio foi que ele disse, foi. Aí ele disse que o coração dele, ele ia ofertar uma quantia toda que tinha, mas o coração dele não deixou. Mas aí ele orou o Senhor e ofertou tudo quanto tinha. Aí esqueceu, né? Quando, com um determinado dia, ele foi lá na conta, tinha entrado um dinheiro extra para ele. As promessas de Deus, né? E a irmã citou aqui um versículo de Lucas 1:37, que diz assim, porque para Deus não haverá impossível. Nada para Deus é impossível. E em todas as suas... porque nada não... Porque para Deus será possível em todas as suas promessas. É isso. Nada é impossível para Deus. Às vezes nós dizemos assim, Deus, eu ouço às vezes as pessoas dizer Deus do impossível, mas não existe esse Deus do impossível. Para Deus tudo é possível. É só nós crermos.
aqui foi a fala de Eliane. Aí a fala de Emanuele, né, na fala dela, ela falou assim: que é uma mulher comprometida? Uma mulher comprometida tem compromisso com Deus, que se envolve com todos os serviços da igreja, com todas as ferramentas que Deus nos dá para trabalhar. Esse é o compromisso de uma mulher comprometida. Aí eu notei essa passagem assim, que eu também achei assim, muito importante, que diz assim: eu quero ser transmissora da palavra de Deus. Uma mulher comprometida que aciona o poder da fé. Aí foi quando ela leu 2 Pedro, que diz assim: Simão, Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtivemos fé igualmente preciosa, justiça do nosso Deus Salvador, Jesus Cristo. Aí ela citou, ela disse assim: irmão, Deus deu essa fé igualmente a todas nós. Nós recebemos de Deus a fé igualmente. Nem deu uma a mais, nem menos. Deu todo igual. Amém. Jesus é o nosso Deus. Para lá ou para cá? Amém, amém. Primeiramente, eu quero começar o meu compartilhar pedindo perdão às irmãs, porque quando eu cheguei lá na van ontem, a Lana já tinha de chamar as irmãs, e as irmãs não teriam vindo, né? E o motorista estava um pouco aflito, porque, assim, ele é bem responsável. A gente mostrou uma pessoa bem responsável. E estava preocupado com o horário. Aí ele pediu que alguém fosse até as irmãs, chamasse as irmãs, né? E, como a gente já tem ouvido, é ser simples e obediente, né? Mas, graças ao Senhor, que a palavra também foi muito boa, né? Aquela palavra realmente estava maravilhosa. E aqui eu toquei no ponto de João 6:63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. A palavra que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Aí eu notei aqui: uma mulher comprometida faz a vontade de Deus. Aí eu botei a pergunta que ela também fez aqui: o que Deus pode fazer por você se você, de fato, você comprometer-se com o Senhor? Ele pode salvar a sua família. O Senhor, quando a gente realmente se entrega e faz a vontade do Senhor, é como alguns irmãos já falaram, o Senhor, Ele faz por nós. E graças ao Senhor que realmente ser comprometida, eu acho que eu fiquei como todas as irmãs, né? Quando a irmã perguntou, de fato, quem queria ser comprometida. Eu levantei ali a mão tremenda de medo, porque um compromisso com o Senhor é um compromisso com o Senhor. Não é com qualquer pessoa, mas é com o Senhor. Dá para tremer nas bases, né? Mas, graças ao Senhor, de acordo com a palavra foi sendo falada, eu pude realmente tocar naquilo que realmente teria sido falado, né? Que tudo realmente vinha para nos mostrar que nós precisamos realmente ser, de fato, simples e obedientes. Amém? Amém. Entre correr atrás de Esdras e ouvir a palavra, eu me distraí muitas vezes. Mas, assim, teve 2 versículos ontem que me chamou muita atenção. O primeiro dele é Deuteronômio 32, versículo 47, que diz assim. Primeiro, essa palavra, quando falou assim, comprometidas, eu fiquei, né? A gente foi para o CEAP, um dos 12 princípios era comprometimento, né? E um sinônimo que o irmão lá deu foi dar a vida, e o antônimo foi negligência. E a gente foi para um congresso que o tema era comprometida, né? Aí a irmã leu essa palavra que diz assim: porque esta palavra não é para vós outros coisa vã, antes é a vossa vida. O irmão falou que era dar a vida, você se comprometer, e a irmã leu um versículo dizendo que essa palavra é a nossa vida.
Então, essa palavra, irmãos, ela é a nossa vida. Às vezes a gente está sem sentido na vida, é a palavra que é a nossa vida. É a vossa vida, E eu estava... lendo esse versículo, ela perguntou, né? Se você se comprometeu, o que você ganha? Não, você ganha tudo. Abraão, ele se comprometeu com o Senhor, e o Senhor deu tudo que ele precisou. Então, se nós nos comprometermos com o Senhor, tudo que nós precisarmos, o Senhor vai ser para nós. E o outro versículo foi Gênesis 19, 29, que diz assim: ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio das ruínas. E a irmã mostrou, né, que Abraão, ele se comprometeu com o Senhor. E mesmo diante das ruínas, foi no momento que estava tudo entrando em ruínas, ele diz, ao tempo que destruía e tirou Ló do meio das ruínas, né? Então, no momento que está a ruína, se você for uma pessoa que se comprometer, o Senhor vai salvar os seus, a sua casa e tudo que nós amamos, que são as pessoas. Por quê? Porque houve compromisso de nossa parte. Então, se houver comprometimento da nossa parte, de realmente dar a nossa vida por essa palavra, no momento de destruição, irmão, o Senhor vai salvar a nossa casa. Amém. Amém. Senhor Jesus, um dia anterior lá em casa, a gente estava falando realmente sobre isso, né? Sobre compromisso com o Senhor. E quando a gente chegou lá em Macau, foi falado sobre compromisso com o Senhor. Né? Senhor Jesus, eu quero me comprometer com o Senhor. É tanto que eu fiz uma aliança com Deus naquele momento. Na hora que ela pediu para a gente levantar as mãos, quem queria se comprometer com o Senhor, meu coração não era de levantar as mãos, né? Mas, ao mesmo tempo, eu pude me arrepender. Porque um cristão, ele tem que ter um compromisso com o Senhor. Né? Senhor Jesus, e eu quero esse compromisso, né? E eu quero esse coração como Abraão ele teve. Né, se entregar totalmente pelo Senhor. Muitas vezes eu chego numa reunião de corpo presente. Né? Muitas vezes eu não toco na presença do Senhor, porque é o principal. Né? Mas naquele momento eu pude me arrepender diante do Senhor. A gente somos cristãos. Né? A gente precisa, né, que as pessoas vejam Cristo em nós. Né? Mas para isso precisamos ter um comprometimento com Deus. Né? E uma parte que eu ganhei que fala assim, uma mulher comprometida com Deus é uma mulher que recebe a palavra profética com diligência, imediatamente prática, com todas as ferramentas. Então, assim, a gente deve se comprometer com a imersão, com grito de guerra, a casa de CDA e ler a Bíblia. Né? Que muitas vezes a gente não pratica isso durante o dia. Né? Eu posso dizer pela minha realidade lá em casa. Né? A gente, como filho de Deus, não pode ficar sem se alimentar da palavra. Né? Eu não me lembro qual foi o tempo que eu peguei uma Bíblia para ler. Né? Mas, naquele momento, eu pude me arrepender diante do Senhor. Senhor, eu quero um coração daquele de Abraão. Eu preciso salvar a minha família. Eu preciso salvar o meu casamento. Né? Senhor Jesus, aquela palavra, irmã, foi todinha para mim. Era uma palavra que eu estava precisando naquele momento. Né? Então, eu até assinei o meu papel com esse compromisso com o Senhor. Irmãos, eu quero participar. Eu quero lutar contra o meu corpo. Não é fácil, né? Mas Deus, Ele foi à cruz por mim. Ele foi à cruz por cada uma de nós. Né? Então, é tempo da gente mudar. Eu não vou dizer para os irmãos que vai ser fácil. É uma luta contra o nosso corpo, contra o nosso espírito. Mas eu preciso mudar de vida. Né? Eu preciso ser como Abraão. Eu preciso me dedicar com as coisas do Senhor, que quando eu me dedico com as coisas do Senhor, o Senhor Ele cuida das minhas. Né? A gente lá em casa tem várias experiências. No momento que a gente está preocupado com a obra do Senhor, o Senhor Ele cuida com todas as coisas lá em casa. Né? Senhor Jesus, amém. Amém. Meu compartilhar também é dinâmico, é um grito de guerra que eu fiz. Amém. Eu não vou ler, eu não vou puxar o grito de guerra, não.
Eu não sou ritmada. Eu ajudo, vai. Como é que quero ser uma mulher comprometida com o Senhor. Quero ser uma mulher comprometida com o Senhor. Usar as ferramentas que o Senhor me confiou. Imergindo, transcrevendo, posso mergulhar. Não posso mergulhar. Saindo para o vem e ver, posso alcançar. Esse é o compromisso que tenho com o Senhor. Apressar a sua volta com muito amor. Então invoca. Ó Senhor Jesus, amém. Amém. Eu estava tocando mais para o final da reunião, quando a irmã estava dando um exemplo, né, que nós não podemos ser meninas, temos que ser mulheres comprometidas. E não meninas em idade, né, mas meninas em espírito. Uma menina jovem, né, ela faz o que quer, na hora que quer, como quer. Uma mulher comprometida, ela é obediente e submissa. Então, nós precisamos ser obedientes e submissas à palavra do Senhor. Amém. O Senhor Jesus, eu também estava tocando, na parte que a irmã estava falando que o Senhor dá as promessas, né? Mas a gente também tem que cumprir nossa parte. Quando o Senhor foi fazer a promessa a Abraão, o Senhor disse, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Então, nós também temos que fazer nossa parte. E nossa parte é ter fé e ser obediente à palavra. Amém. Amém, Senhor Jesus. Eu estava ganhando bastante, né, quando as irmãs falaram que a gente tem que parar de dar desculpas para o Senhor. Uma mulher comprometida, como de fato diz o nome, ela se compromete com a palavra do Senhor. Irmãos, muitas vezes nós damos desculpas para o Senhor. Não é só mulheres, não são crianças, também são os homens, toda a igreja, né? Nós temos que nos comprometer com o Senhor, parar de dar desculpas. Ah, mas eu me comprometo com o meu trabalho, me comprometo com minha academia, com meus estudos, tenho meus filhos para cuidar. Irmãos, vamos nos comprometer com o Senhor. Como a Aninha ela falou, ela disse que quando a gente se compromete com a palavra do Senhor, o Senhor ele cuida do resto. Então, nosso objetivo hoje é nos comprometermos com o Senhor, né? Deixar essa fama de coitadinha de lado. Nós não somos mais coitadinhas. O Senhor ele já nos deu tudo, irmãos. Nós temos tudo na mão. É só praticar a palavra do Senhor. Claro que não é fácil ir até a palavra do Senhor constantemente, mas vamos colocar isso em oração, né? Colocar isso em oração e tentar nos comprometer com o Senhor. Pela prática nós conseguimos. Ó Senhor Jesus. E eu estava ganhando também, né, que o Senhor, quando ele foi à cruz, ele se comprometeu por amor. E quando a gente se compromete com o Senhor, não pode ser de qualquer forma. A gente tem que se comprometer com o Senhor por amor. O Senhor ele morreu na cruz por amor. Então, a gente deve nos comprometer por amor também. Ó Senhor Jesus, quem quer seguir o Senhor, né, tem que tomar a própria cruz, tem que se negar. As irmãs falaram que, se a gente quer assumir um compromisso com o Senhor, a gente precisa aceitar as renúncias, né? Tem muitas coisas na vida de cada um dos irmãos, na minha vida, que a gente precisa renunciar para nos comprometermos com o Senhor. Irmãos, isso é claro, isso é de fato que a gente tem que renunciar. Então, não vamos dar desculpas, vamos nos comprometer com o Senhor, né? Eu preciso me comprometer mais com o Senhor. Ó Senhor Jesus. O irmão também estava falando, né? O irmão Carlos Silva. Ele falou que se a gente reage com frieza à palavra do Senhor, a gente não consegue tomar posse do que o Senhor está falando para a gente. Quando o irmão está na frente, compartilhando, dando a mensagem, e a gente não dá atenção, a gente não toma posse do que o Senhor está falando para a gente. Irmãos, vamos tomar posse, vamos prestar atenção, vamos receber essa palavra, né? Ele deu isso como uma advertência no congresso, mas isso eu levei para a minha vida. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus, esse negócio que a Sofia falou sobre tomar posse, eu também ganhei muito quando o Carlos Silva falou para a gente abrir a boca, né? Porque quando o irmão está falando, compartilhando o que ele ganhou na mensagem, é o próprio Senhor que está falando. Então, nós temos que abrir a boca e dar sim e amém.
Senhor Jesus, eu ganhei muito quando a irmã falou sobre o comprometimento, que eu tenho que me comprometer à palavra do Senhor, me comprometer às coisas da vida da igreja, servir, né? Senhor Jesus, Senhor Jesus, ganhei quando a irmã disse sobre a gente se comprometer, sendo obedientes e praticando, como a Linha disse. E a gente tem que ouvir com diligência, crer e praticar. Porque quando ouvimos com diligência, cremos e praticamos, a palavra do Senhor vai salvar nós, vai salvar as pessoas ao nosso redor. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu anotei um ponto aqui, diz assim: quando confio na palavra e permito o Espírito ter liberdade, ele opera milagres em minha vida. Deus está falando e o Espírito está tendo liberdade em nosso meio. Temos que crer no que o Senhor está falando para a igreja, porque já fomos resgatados da lei, do pecado e da morte. Senhor Jesus. Então, irmãos, bora abrir nossa boca e bora falar. Senhor Jesus. Não bora ficar nessa forma de coitadinhos. Senhor Jesus. Temos que assinar essa aliança que temos com o Senhor, né? Temos que nos comprometer. Senhor Jesus. Amém. A irmã Manu começou falando sobre sinônimo de comprometido, né? Comprometimento, que é você estar envolvido, ligado, né? Falou também assim, até ouvi outro sinônimo, né, que diz assim, que é amarrado. Quando você está amarrada, você está sem forças, né? Você está amarrado, né? Então você está naquela linha, né? Você está sendo obediente, né? E Eliane falou assim, tem exemplo até dela, né? Como casal, né? E nós também temos os nossos, né? Nossos exemplos como nos relacionamentos, né? Nossos até hoje, como nós vivemos até hoje, né? Porque temos compromissos, né? E é isso que o Senhor espera de nós, né? É um compromisso, né? Eu achei muito interessante aquele termo, pedi até para a Franciele colocar, porque a gente é acostumado a fazer termos em cartório, né? Termos de compromisso e responsabilidade. E um termo de compromisso, quando é assinado, né? Quer dizer, você está dizendo, diante da justiça, que você está se comprometendo com aquilo, né? Você não pode quebrar aquele compromisso, né? E quando a irmã começou a ler esse termo, pediu para a gente, todo mundo ler junto, né? Eu digo, eu não vou assinar isso, não. Era muita coisa. Esse compromisso é muito firme, né? Mas é um compromisso que o Senhor espera de nós, né? Não é só o papel. Oi? Não é só o papel, né? Não é só o compromisso de papel, né? Porque hoje, né, assim, humanamente falando, hoje tudo é quebrado, né? Mas o Senhor espera que o nosso compromisso, né, seja de fato, né, realidade, né, na nossa vida. Amém. Tá meio turvo, né? Alguém trouxe? Eu tinha notado e botado em outro canto. Amém. Termo de compromisso com Deus. Aí cada um coloca o seu nome, viu? De acordo com as Escrituras Sagradas, o compromisso com Deus é uma aliança que exige de nós, suas filhas ou seus filhos, o comprometimento baseado no ouvir da fé, a prática da palavra, seguindo assim fielmente nosso Senhor Jesus Cristo. Por esse instrumento particular de compromisso eterno, eu, Terilene, membro do corpo de Cristo, que se reúne na igreja em Angicos, firmo uma aliança com Deus, nesse momento, nos termos da lei cumprida por nosso Senhor Jesus Cristo, que derramou seu sangue para me libertar do império das trevas e me ressuscitar da morte. Hoje declaro, portanto, que não pertenço ao mundo nem a mim mesma. Em conformidade com a palavra de Deus, disposta no versículo 20 do 2º capítulo de Gálatas, afirmo que fui crucificada juntamente com Cristo. E desse modo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim.
E essa nova vida que agora vivo no corpo, vivo-a exclusivamente pela fé no Filho de Deus que me amou e se sacrificou por mim. Em virtude do exposto acima, fica estabelecido o seguinte pacto. Aí existem as cláusulas, né? São 6, né, eu acho. A primeira é a duração do compromisso. Visto que esse compromisso tem durabilidade eterna, estima-se que na presente era, seja até a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, e posteriormente por toda a eternidade. Enquanto aguardo o seu retorno, eu, como filha de Deus, devo observar o mais austero respeito e fidelidade para com a palavra que o Senhor dispensa pelo seu profeta, cumprindo cabalmente as demais cláusulas expostas abaixo. Cláusula segunda. Ouvir diligentemente a voz do Senhor. Buscar o Senhor em primeiro lugar. É imperativo que eu ouça diligentemente a voz do Senhor. E também perseverem em utilizar as ferramentas que Deus deu à igreja nesses últimos dias para inculcar sua palavra em meu coração. Cláusula terceira. Tomar posse das promessas. Convém que eu não viva como coitadinha, mas que tome posse das promessas e do poder de Deus. Cláusula quarta. Trabalhar a porção da fé igualmente preciosa. Por meio da imersão na palavra profética, devo trabalhar diligentemente a porção preciosa da fé que Deus me deu. Cláusula quinta. Levar as bênçãos de Abraão às famílias. Comprometo-me a levar as bênçãos de Abraão, que é o próprio Cristo, a todas as famílias da terra. Cláusula sexta. Viver em aliança com Deus. Em resumo, comprometo-me a viver em aliança com Deus, buscando sua presença por meio da leitura da Bíblia, imersão e oração, comprometendo-me a apacentar o rebanho de Deus, pregar o evangelho do reino, convidar pessoas para as reuniões da igreja e ser uma investidora do reino de Deus com meus recursos materiais. Amém. Aí, hoje nós somos comprometidos, irmãos. Não temos mais para onde ir. Amém. Pronto, vamos levar para mim fazer o reconhecimento das assinaturas de cada um. Amém. A irmã ontem falou vários itens sobre uma mulher comprometida, né? E um deles era amar a palavra. Então, a mulher comprometida, ela precisa amar a palavra, né? Precisa amar os gritos de guerra, precisa amar a palavra profética. E eu quero ser essa mulher comprometida, né? Que ama mais a palavra, que acorda mais cedo para ler a imersão, para ler o alimento diário, né? Eu preciso colocar isso em prática na minha vida. Amém. Amém. Eu estava tocando uma parte que a irmã falou, que se nós nos comprometemos com coisas alheias, então por que nós nos comprometemos com Deus? Porque se nos comprometemos com Ele, nós deixamos sermos libertos e não estaremos fazendo isso só por diversão, mas sim por amor. Amém. Amém. Faltam não, né? Todas as irmãs compartilharam. Amém. Só pelo fato de vocês estarem presentes nesse evento, né? Já é um compromisso, né? Já estão comprometidas. Sim. É porque eu ainda pensei em locar um ônibus que não tinha ar-condicionado, tinha ficado melhor, né? Mas as misericórdias de Deus são a causa de não ser consumido, então foi melhor uma van com ar-condicionado. Inclusive, eu perguntei a Preto, né, para ele mandar o valor no Pix, para fazer o pagamento, e ele mandou e disse que deixaram lá R$25 dentro da van.
Oi?